Bora lá. Bom, como eu estava falando a vocês, o setor de serviços ele foi crescendo em importância a partir da década de 80. Então, por muito tempo, os países eles eram classificados de acordo com o grau de industrialização, né? E aí você tinha uma classificação de países primeiro mundo, segundo mundo e coisas desse tipo. No entanto, a partir da década de 80, com o início da década de 90, o setor de serviços foi crescendo tanto em importância que esse processo de classificação ele começa a perder o sentido. Tá? E à medida que o setor terciário começa a evoluir dentro das economias, o próprio mercado começa a olhar de forma diferente para tudo isso. E começa a se perguntar por que o setor de serviços cresce tanto? Será que é necessário pensar isso de forma diferente? Será que vale a pena trabalhar isso de forma diferente? Será que dá para vender serviços da mesma forma que se vendia produção, que se vendia produtos? Né? A coisa foi evoluindo a tal ponto de que hoje, como mostra aí para vocês, nos Estados Unidos, o principal mercado consumidor do mundo, o setor de serviços corresponde a 72% da economia. Ou seja, todo o PIB norte-americano, eu pego isso como referência porque é o maior mercado de consumo mundial, 72% é proveniente do setor terciário, do setor de economia. Tá? 76% das empresas que funcionam naquele mercado são da área de serviços. No Brasil, esses números não são muito diferentes. Então, mais de 70% é oriundo, mais de 70% das empresas é oriunda do setor de serviços. O Brasil só tem uma balança um pouco diferente, porque o Brasil ainda depende muito do setor primário. Então, a agricultura, a pecuária ainda é muito importante para a economia brasileira. Mas o setor de serviços hoje é o principal gerador de riqueza, o principal gerador de empregos na economia brasileira. Tá? Então, você começa a pensar esse crescimento, então você começa a discutir, poxa, vale a pena pensar em alguma coisa, vale a pena começar a trabalhar esse setor de forma mais carinhosa, vale a pena tentar desenvolver estratégias e ferramentas focadas nesse setor de serviços. Agora, o que é feito de forma natural é, a partir do momento que você percebe a necessidade de investir no setor de serviços e de desenvolver esse setor para trazer novas formas de trabalho e produção, a primeira coisa que foi feita foi tentar adaptar as ferramentas clássicas do marketing para serviços. Tá? Isso é extremamente natural. Então, se eu não conheço uma área, se eu não entendo muito bem de algo, mas eu conheço de outra, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar me apropriar das ferramentas e do conhecimento que eu já possuo e tentar adaptar eles ou adequar eles para o setor novo ou para a coisa nova que eu estou tentando estudar. Tá? Então, tentou-se discutir, tentou-se desenvolver, mas antes de desenvolver ferramentas para marketing de serviços, a primeira coisa que se tentou foi replicar as ferramentas do marketing tradicional dentro do setor de serviços. Os 4 P's que a gente conhece e tudo aquilo, lógico, lembrando que a gente está falando aí de 30, 40, 50 anos atrás, então muito das ferramentas de marketing, o próprio 4 P's eram um pouco diferentes, eu já tinha explicado para vocês, né, que os 4 P's eles evoluíram com o passar do tempo, mas a primeira tentativa foi pegar toda aquela bagagem que já existia, todo aquele conhecimento que já tinha sido acumulado e tentar aplicar isso para o setor de serviços. Qual foi a grande surpresa? Não deu certo. As ferramentas de marketing tradicional elas não têm aderência ao setor de serviços. E aí se começou a tentar entender o porquê disso. E aí a primeira preocupação, os primeiros autores começam a se destacar quando eles descobrem, quando eles desenvolvem e quando eles apresentam as principais diferenciações entre bens e serviços. Então, essa nova área, esse novo setor, e aí só a nível de ilustração, alguns exemplos de indústrias que compõem o setor de serviços, né? Bancos, financeiras, restaurantes, bares, entretenimento, educação. Então, tudo isso faz parte do setor de serviços. Isso é apenas uma forma de ilustrar a vocês o quão rica, o quão diversificada e o quão presente nas nossas vidas é o setor de serviços. É interessante essa discussão porque a gente muitas vezes não é puxado para refletir sobre isso. É muito provável que a empresa que vocês trabalham seja uma empresa de serviço ou que oferece ou que consome serviço de forma indireta, porque nós, enquanto consumidores, temos acesso a serviços, mas as empresas também. Então, existem os serviços chamados de serviços diretos, que são aqueles serviços que são entregues ao consumidor final, mas também existe uma gama enorme de serviços que são classificados ou que são chamados de serviços indiretos,
que são serviços que dão suporte à produção. Então, você pode ter na sua empresa a contratação de uma outra empresa de serviço, uma empresa que vai te entregar um serviço de contabilidade, uma empresa que vai te entregar um serviço de transporte, de limpeza, de segurança. O setor de serviços ele é extremamente diversificado, ele é extremamente rico, ele é extremamente presente e importante na nossa economia. Tá? Bom, aceitando todas essas diferenciações, essas classificações, essas variações associadas ao setor de serviços, a gente precisa lembrar... sim, Sheila, sim. No caso, o que a gente chama de serviços internos podem ser comumente chamados como os terceirizados. Tá? Então, uma empresa também contrata serviços. Aí, o que eu quero mostrar a vocês é isso. Tá? Existem serviços que são consumidos direto pelo consumidor final, né? Mas existem também serviços que eles são pensados, que eles são planejados e que são comercializados para outras organizações, que servem como intermediários no processo de produção, né? E eles podem... A questão da discussão sobre terceirizado é mais uma questão de direito empresarial, de legislação, na forma da contratação do prestador de serviço. Mas, para nós, dentro do marketing, a classificação que a gente vai utilizar é o que a gente chama de serviços internos ou de serviços indiretos. Tá? Serviços que vão ser consumidos não pelo consumidor final, mas para dar suporte à produção de um produto ou serviço que vai ser entregue ao consumidor final. Tá? Bom, compreendido toda essa variedade, toda essa importância, toda essa relevância do setor de serviços, é interessante a gente começar a entender a diferença entre bens e serviços. Quando eu falei para vocês que os conceitos do marketing tradicional não funcionaram que veio da produção não funcionou para o marketing de serviços, ou não funcionou diretamente no setor de serviços, os autores começaram a tentar entender essas diferenças. Lovelock é um cara que estudou muito bastante serviços, então vocês vão encontrar vários livros, né, de Lovelock sobre gestão de serviços. Fritz Simons também é um outro autor também que trabalha bastante a gestão de serviços. Então vocês vão encontrar bastante obras desses caras falando sobre serviços. E foram os primeiros que começaram a apontar essas diferenças. E disseram o seguinte: vê só, não dá para pensar bens e serviços da mesma forma, porque, primeiro, a discussão da tangibilidade, né? Os bens são fatores tangíveis. E dentro da sua tangibilidade, essa característica em si traz um conjunto de limitações e unicidades. Então, a partir do momento que eu tenho algo que eu posso tocar, essa tangibilidade me permite um processo de planejamento, de produção, de estocagem, de avaliação de perspectiva do consumidor, de exposição do produto no mercado, de uma série de elementos que, quando pensados para serviço, perdem todo o sentido. Então, a primeira característica, e talvez a mais relevante na discussão sobre a diferença entre bens e serviços, é a tangibilidade. Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre algo que vocês vão estar tratando, e a gente vai ver por que faz sentido ter dúvidas, sempre que você tiver dúvida se aquilo que você está comprando é um bem ou um serviço, pense na tangibilidade. O que você está consumindo, o que você está comprando é algo tangível ou é algo intangível? É algo que você pode tocar, é algo que você pode manipular. Se for tangível, o que você está consumindo é um bem. Agora, se não for, é um serviço. Outra característica fundamental é a ideia da posse, né, da propriedade sobre. Eu também falei para isso com vocês logo no começo da aula. Quando eu compro um bem, eu passo a ter posse sobre ele. E quando eu tenho posse sobre ele, eu passo a ter autoridade para decidir como, quando e onde utilizá-lo. No caso do serviço, isso não é possível. Tá? O serviço ele traz um conjunto de características, a gente vai estar citando sobre elas agora, que a inexistência do sentimento de posse faz com que o consumidor seja obrigado a ter uma série de situações que diferem da produção de um bem. Uma dessas situações é justamente o terceiro ponto que está listado aí, é o envolvimento do consumidor no processo de produção de serviço. O consumidor, no caso de serviço, ele é coprodutor. Como assim coprodutor? Num bem, quando você compra
uma camisa, quando você compra um carro, quando você compra um quadro, quando você compra um ar-condicionado para sua casa. Todos esses fatores, eles são produzidos por alguém que você não sabe quem é, que você não tem contato com aquela pessoa, você nunca viu na sua vida, e você simplesmente adquire aquilo por algum canal, uma venda direta, pela internet, o que quer que seja. E aquilo chega para você e você não teve nenhum tipo de envolvimento no processo de concepção, de produção e de formatação daquele produto. Ou seja, é algo que foi criado para alguém como você, esperando que agrade a você. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu penso num bem, eu estou pensando, eu vou produzir uma bolsa para pessoas jovens de tal faixa etária, de tal escolaridade, de tal renda. E eu espero que essa bolsa agrade a vocês. Pode ser que agrade ou não, mas enfim, foi pensado dessa forma. Ô, José, alguma dúvida? Sim, professor, não entendi bem, não. Tá, vamos lá. Quando você compra um bem, aquilo foi produzido por alguém, bem longe, numa fábrica, em qualquer outro lugar, e aquilo chega para você e você não teve nenhum tipo de interferência sobre como aquilo foi produzido, certo? Você comprou uma camisa e você escolheu o modelo daquela camisa, você disse, eu quero uma camisa vermelha, de tal tamanho, de tal material, e você foi lá e comprou. Você não teve nenhum tipo de interferência na forma como aquele produto foi fabricado. Nem quando, nem onde, nem por quem. Você não teve nenhum tipo de gestão sobre isso, de participação na produção. Até aí tranquilo, né? Então o bem ele é produzido em larga escala, ele está numa indústria, foi produzida centenas de milhares de unidades daquele bem, e nenhum deles foi produzido pensando diretamente em você. Ele foi produzido porque foi produzido. Se vai lhe agradar, se vai chamar a sua atenção, se você vai comprar ou não, é uma outra discussão. Ele simplesmente foi produzido. No caso de serviço é diferente. Por quê? O consumidor, o cliente, ele é coprodutor do serviço. Ele faz parte do processo de produção do serviço. Vou dar um exemplo a vocês. As nossas aulas. A nossa aula é um serviço, tá? A minha aula, ela só existe porque vocês estão aqui comigo agora. Se vocês não estivessem comigo aqui agora, essa aula não existia. Ou seja, vocês são parte fundamental da produção desse serviço que está sendo executado e consumido agora. Então, enquanto um bem pode ser produzido lá na fábrica, no Escafundó de Judas, lá na China, tá? A milhares de quilômetros de distância e chegar para você daqui a 3, 4 meses e você comprar ele agora, um serviço ele é produzido e consumido de forma simultânea. Eu não tenho, por exemplo, a capacidade de estocar serviço. Acho que vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, assim, vocês são coprodutores do serviço. A minha aula se adequa à necessidade de vocês durante a dinâmica a qual o serviço está sendo executado. O que é que significa isso? Se Joséima não tivesse feito essa pergunta, essa parte da aula não teria existido. Estão entendendo isso? O processo de produção do serviço ele é feito à medida que o consumidor interage com o prestador de serviço. Então, justamente por conta desse processo de interação, o prestador de serviço ele é coprodutor, ele faz parte do processo de produção do serviço, o que significa que o serviço vai, inevitavelmente, sempre ter algum nível de particularidade, vai sempre ter algum nível de singularidade. Por mais que eu queira repetir essa mesma aula 10 vezes, cada vez que eu vá dar essa aula para um grupo diferente de alunos, o serviço vai ser diferente. Porque cada grupo vai ter um conjunto de necessidades distintos. Talvez perguntas diferentes apareçam. Possivelmente, realidades diferentes vão ser discutidas. Exemplos diferentes vão ser dados. Então, à medida que a turma interage, o serviço se transforma. À medida que vocês interagem comigo, à medida que vocês colocam para fora as suas dúvidas, suas situações, a coisa se transforma.
A Bárbara está perguntando, e um software é um bem, mesmo sendo intangível? Softwares, eles entram numa categoria um pouco diferente, que é o que a gente chama de serviços eletrônicos. Então, eles têm um quê de produção em escala. Então, quando você compra, por exemplo, um sistema operacional para o seu computador, ele tem um conjunto de características e atributos únicos, né? Assim, que foram feitos e produzidos em grande escala. Quem criou o código-fonte daquele software fez pensando que ele vai ser utilizado por um perfil específico de consumidor. Então, ele tem um determinado nível de padronização. A gente vai falar sobre isso bastante quando a gente começar a discutir qualidade de serviços. Se serviço é algo padronizável ou não padronizável. Mas, assim, o software é algo que possui um alto nível de padronização. Mas, mesmo existindo um alto nível de padronização, ele tem uma liberdade de uso único. Então, eu posso fazer um software que vai ser útil para todos vocês, pensando em um determinado tipo de uso. No entanto, Bárbara pode fazer um uso um pouquinho mais profundo, um pouquinho diferente do que Gil faria, né? Enquanto eu vendo um software, um sistema operacional bem legal para o celular de vocês, Bárbara faz uso profissional desse software, fazendo uma série de ferramentas de produtividade. Gil usa esse mesmo sistema operacional para instalar joguinhos e ficar jogando Candy Crush. Então, por mais que o software é um serviço, tá? Ele se adequa num perfil um pouco diferente, mas é um serviço também, tá? Justamente por conta dessa característica da intangibilidade, certo? Então, voltando aqui para a nossa lista, o consumidor ele é coprodutor de serviço. Ele necessariamente possui um alto nível de interação, tá? Sem a interação entre o consumidor e o prestador de serviço, o serviço ele não vai ser realizado, ele não vai ser consumido, ele não vai ser produzido. Então, produção e consumo de serviço é uma característica dele, e essa característica é simultânea. Então, eu não tenho a capacidade de estocar serviços, tá? O serviço ele tem que ser prestado na hora que está sendo consumido. Eu não posso... Imagina só que legal, agora a gente está numa época de pandemia, que a gente não pode ter aulas presenciais, aí eu começo a estocar serviço. Eu começo a fazer um bocado de aula e estocar para vocês. Não dá. Por mais que eu mande, por exemplo, imagine que eu faça um vídeo de uma aula e grave toda essa conversa que eu estou tendo aqui e mande para que vocês assistam depois. Eu não vou estar entregando a vocês um serviço. Isso não é um serviço. Tá? É uma experiência, mas não é um serviço. Tá? Eu estou dando para vocês algo que vocês vão estar consumindo, mas a partir do momento que não existe essa interação entre nós, isso não vai estar caracterizando o serviço. O serviço depende da interação. Tá? O que a gente pode discutir é se a interação é humana ou não humana, isso é um outro fator. Mas o serviço ele demanda uma interação. Tá? Outras pessoas podem fazer parte da experiência de um produto como serviço. Também está associada à lógica da produção e do cliente como coprodutor. Uma fábrica, quando você está fabricando um carro, o fato de um grupo de pessoas consumirem aquele carro não vai interferir na experiência de cada um de vocês. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a explicação. Nós estamos numa sala de aula e eu estou oferecendo o mesmo serviço para todos vocês. Tá? O fato de eu estar oferecendo o mesmo serviço para todos vocês já permite duas características singulares do serviço. Primeiro, a sua heterogeneidade. O que eu quero dizer com heterogeneidade? Se eu entregar para vocês, deixa eu ver, um tablet para que vocês utilizem, é muito provável que durante a experiência de uso desse tablet, todos vocês tenham uma avaliação semelhante. Então, ninguém pode chegar, olhar esse tablet e dizer que ele é cor-de-rosa, a não ser que você seja daltônico, né? O tablet ele é branco. Você não pode dizer que o tablet pesa 2 quilos, ele pesa, sei lá, X gramas. Você não pode dizer que ele tem 5 metros de diâmetro, ele tem lá X polegadas. Então, ele é um produto em que a sua percepção sobre ele está pautada nos seus 5 sentidos. Lembra que a gente falou sobre percepção em 5 sentidos? Então, por ser um produto e por ser tangível, a percepção que você tem sobre ele é pautada nos seus 5 sentidos. Justamente por conta da sua percepção estar pautada nos 5 sentidos, ela tende a ser uma percepção objetiva. Então, você cheira, você sabe o cheiro que ele tem, você pode lamber para saber o gosto que ele tem,
você usa o tato para saber quão bom é manipular esse produto, você vai ver, você vai escutar, mas sua percepção está voltada aos seus 5 sentidos. Numa aula, eu posso estar dando a mesma aula, no mesmo momento, para um grupo, agora com 23 participantes. Então, são 23 pessoas aqui na nossa sala. Nesse mesmo momento, que a aula está sendo consumida por todos vocês, a percepção de cada um de vocês pode ser diferente. Algumas pessoas podem estar entendendo tudo que eu estou falando, outras pessoas podem estar entendendo nada, umas pessoas podem estar achando legal o que eu estou dizendo, e outras podem estar achando que eu estou falando a maior abobrinha do mundo. A percepção, ela distorce para cada pessoa, mesmo sendo o mesmo serviço, sendo consumido no mesmo momento pelo mesmo grupo. Isso está associado a uma característica de heterogeneidade. Então, cada pessoa percebe e tem uma experiência diferente sobre o mesmo serviço. Beleza? Outra questão que está associada à heterogeneidade de um serviço também está ligada a quem produz o serviço ou quem oferece o serviço. Como eu falei a vocês, se eu tentar dar essa mesma aula 10 vezes, eu nunca vou conseguir fazer igual. Jamais. Se eu terminar essa aula com vocês e daqui a 5 minutos começasse uma outra aula, uma outra turma falando sobre o mesmo assunto, a aula seria diferente. Se eu começasse essa mesma aula daqui a 5 minutos com o mesmo assunto com vocês, a aula seria diferente. Eu nunca conseguiria repetir a mesma aula do mesmo jeito, usando as mesmas palavras, fazendo tudo igual. Então, isso também faz parte da heterogeneidade da produção de um serviço. E, naturalmente, a interação entre as partes também muda. Então, o fato do serviço ser algo que pode ser consumido em grupo, a interação entre as partes faz com que a experiência mude. Então, eu estou aqui falando com vocês, mas no meio da aula, aqui as nossas interações elas são mais restritas. Mas imagine que eu estou aqui falando com vocês e no meio da aula vocês, sei lá, resolvem conversar. Né? Zé puxa a conversa com o Poli no meio da aula. Ah, não sei o que, tarará. Então, enquanto eu estou aqui tentando falar e dar minha aula, Zé está ali tentando convencer Poli que, né, ele é mais partido do que outro. E aí, nessa conversa, essa interação paralela faz com que a experiência que eles estejam tendo sobre o serviço seja diferente da experiência de outras pessoas. Então, o simples fato de Zé puxar a conversa com o Poli no meio da aula vai fazer com que ele e ela tenham uma experiência diferente do restante da turma. Essa experiência pode ser uma experiência melhor ou pode ser uma experiência pior, mas a interação ela faz parte dessa dinâmica. Em algumas situações de serviço, essa interação ela é fundamental. Vou dar um exemplo. Quando você vai para uma festa, para uma boate, para um restaurante, a interação entre as pessoas que estão dentro daquele ambiente de serviço, ele é tão ou mais importante do que o serviço propriamente dito. Se você vai a uma boate, por exemplo, talvez mais importante do que a música, do que a bebida que é vendida naquela boate, são as pessoas que vão estar lá e a forma como você interage com elas. Se você chega numa boate, você chega numa festa, imagine só, tentem visualizar comigo. Você chega numa festa, quando você abre a porta do lugar, encontra um monte de gente feia feita quando eu abro a porta, quando eu venho para dar aula para vocês. Assim, a partir do que você faz isso, isso já choca. Então, você já pensa que aquele ambiente, de repente, aquela interação não vai ser boa e aquela experiência de serviço pode não ser tão boa assim. Então, a interação entre as pessoas faz parte do processo de serviço, faz parte da dinâmica de consumo de um serviço. Tá? Isso é algo absolutamente incontrolável. A gente vai falar sobre isso depois. Tá? Pode ser gerenciado, pode ser planejado, mas é incontrolável. Tá? Então, ou seja, eu vendo algo qual eu não posso controlar a experiência que o meu consumidor vai ter. Entendam quão complexo isso é. Ah, de nada, Rafa, é sempre um prazer. Bora lá. Quanto maior é a visibilidade variabilidade dos insumos do produto de operação, mais difícil melhora a produtividade e controla a qualidade. Sim. É difícil você imaginar os insumos de um serviço. Né? Como eu falei, quando eu chego para produzir um bem, eu posso definir de forma clara quais são os insumos que eu quero. Né? Eu quero madeira do tipo tal, eu quero ferro do tipo tal, eu quero plástico do tipo tal, e eu somo tudo isso e produzo alguma coisa. Mas em serviços, os insumos eles mudam e as condições operacionais também. No nosso caso, por exemplo,
Eu estou usando o nosso caso da experiência da aula porque talvez seja o mais próximo. Mas se vocês quiserem ilustrar com outros exemplos, basta levantar a mãozinha que a gente interage. No nosso caso, no processo de produção de serviço, o insumo são vocês. Então, eu chego com um conteúdo para ministrar, mas o que realmente vai ser transformado, quem vai passar pela transformação são vocês. Então, vocês são meu insumo para a aula. Cada aula que eu chego para dar, o grupo é diferente. Então, eu tenho aí 40 pessoas na sala, mas nem toda quarta-feira à noite, quando eu chego para dar aula para vocês, estão os 40. Tem dia que tem 30, tem dia que tem 35, pode ser um dia que tenha 10. Então, essa variabilidade nos insumos também modifica a dinâmica da aula. Dar uma aula para 40 pessoas é diferente de dar uma aula para 10. Outra coisa, vocês também mudam. Tem, como eu falei, a gente já falou sobre isso. Pode ser que você chegue um dia de bom humor, pode ser que você chegue um dia de mau humor. Quando você chegar na sala de aula de bom humor, a sua disposição para consumir a aula vai ser diferente no dia que você chegar na sala de aula de mau humor. Mais uma vez, o meu insumo sofreu variações. E os processos de produção de serviço. Então, eu estou dando essa aula para vocês. Eu queria estar dando essa aula para vocês presencial. Se nós estivéssemos interagindo presencialmente, talvez nossas dinâmicas estivessem acontecendo um pouco diferente do que está acontecendo agora com nossas interações à distância. Se eu estivesse dando aula para vocês embaixo de um pé de coqueiro, no meio de frente para o mar, a aula talvez fosse diferente. Se eu estivesse dando essa aula para vocês agora sentado numa rodinha no meio do estacionamento da Fight Visa, essa aula talvez tivesse uma dinâmica diferente. Então, a estrutura operacional que permite a execução, notem, em qualquer uma dessas situações, na sala de aula com vocês, aqui pela internet, na beira da praia ou sentado no estacionamento da faculdade, em qualquer uma dessas situações, o serviço aconteceria. Eu daria aula para vocês do mesmo jeito. A questão é que a dinâmica operacional mudaria naturalmente a dinâmica da aula. E aí a experiência de vocês. Talvez sentado no estacionamento da faculdade fosse uma experiência um pouco pior do que aconteceria se a gente estivesse na sala de aula, ou se a gente estivesse na beira da praia, ou de repente aqui online. Então, em cada uma das situações, vocês iam ter um conjunto de elementos que iam facilitar ou dificultar a nossa interação. Outra coisa, muitas vezes há uma dificuldade de avaliação para o cliente. Como eu falei para vocês, as pessoas sentem dificuldade de avaliar o benefício sobre um serviço. Quando você vai num médico e você chega no médico, o médico mal olha para você, mal escuta, né? Chega lá e diz, minha filha, você é virose, vai para casa, toma dipirona, não está tudo certo. Você vai para casa, toma dipirona 2, 3 dias, você fica bom. Aí você chega e faz, sei lá, e aí? Você vai perguntar a Marli, e aí, Marli, você gostou do atendimento do médico fulano de tal? Ela vai dizer, foi uma porcaria. Ele mal olhou na minha cara, falou comigo de qualquer jeito, disse que era virose, mandou ir para casa tomar dipirona e que eu ia ficar boa. Foi uma porcaria o atendimento dele. Eu disse, tá certo, mas me diz uma coisa. Tu ficou boa? Fiquei. Por que o serviço dele foi ruim? Porque não era isso que eu esperava. Eu esperava que ele conversasse comigo, que ele pegasse na minha mão, que ele falasse comigo com mais jeito. Existe uma dificuldade de avaliação sobre o serviço. Por mais que o resultado final tenha sido alcançado, o consumidor ele pode ter uma expectativa diferente em relação àquilo que ele está comprando. E existe uma dificuldade muito grande de associar. Se na produção de bens, a gente já falou, né, que satisfação é uma comparação entre expectativa e percepção. Se na produção de bens essa comparação já é algo complicado, mesmo sabendo que bens é algo tangível e que essa percepção ela é objetiva, em serviços onde a subjetividade reina, aí, meu querido, o negócio é ainda mais complicado. Então, assim, é dificílimo você conseguir ter uma avaliação consistente sobre a qualidade de um serviço. E isso faz com que todo o processo de planejamento, de execução, precise constantemente ser revisitado. O fator tempo é importante. A rapidez pode ser a chave. Quando a gente fala em rapidez em serviço, a gente está falando sobre fazer algo correndo, de qualquer jeito. Né? É necessário ter o que a gente chama de timing no serviço. Né? O serviço tem que ter um tempo adequado de execução. Quando a gente falar em qualidade de serviço, a gente vai discutir um conceito que é chamado tempo de resposta. O serviço tem que ser executado no tempo o qual o consumidor gostaria de recebê-lo. O consumidor não pode esperar nem mais do que está disposto, nem mais do que precisa,
nem muito menos. Um exemplo interessante sobre isso, em relação aos serviços, é quando chegou a McDonald's aqui no Brasil, em Recife de forma especial. A primeira vez que quando a McDonald's chegou aqui em Recife, existia uma... McDonald's é uma rede de fast food, então a dinâmica da McDonald's é chegue, coma e desapareça. A McDonald's não quer você sentado lá por meia hora. Só que a McDonald's é uma marca forte e era uma novidade muito grande quando chegou aqui no Brasil. Isso a gente está falando em década de 90. Então, ir ao McDonald's era um evento social. Então, assim, não é como hoje, que você está afim e passa no drive-thru, pega um Big Mac e vem para casa comer. Ou você pega o seu celular, vai no iFood, solicita, daqui a 20 minutos o sanduíche está na sua porta. Então, ir no McDonald's era um evento social. Então, é tipo assim, menino, te comporta, porque se tu se comportar, no final do mês eu te levo para o McDonald's. Né? Se você tirar nota boa na escola, eu levo você para comer um McDonald's. Então, ir ao McDonald's era um evento social. E as pessoas começaram a achar ruim quando foram as primeiras vezes ao McDonald's, porque semelhante ao que acontecia, eu lembro muito assim, quando era guri, meus pais me levavam para comer pizza no domingo, né? Vamos a comer pizza no domingo. Era um evento social, era tipo assim, um programa no domingo à noite. Vamos sair de casa de 6 horas e a gente vai voltar às 10 da noite. Assim, era o programa do domingo à noite, sair para comer pizza. Então, a McDonald's era algo assim, você saía, era um programa social, era um programa do domingo, vou passar a tarde na McDonald's. E as pessoas ficavam frustradas, porque elas chegavam, elas pediam um sanduíche, e veja só que surpresa, o sanduíche saía rápido. 2 minutos o sanduíche estava na mesa. Daqui a 5 minutos, você já tinha comido. E estava o garçom do seu lado fazendo cara feia para você levantar e ir embora, porque tinha uma fila de gente querendo sentar para comer. Então, as pessoas que queriam ir para o McDonald's para passar uma tarde, né, o evento social, o domingo à tarde do McDonald's, tinham o seu serviço executado em 10 minutos. E as pessoas ficavam incomodadas com isso. Então, o McDonald's, por incrível que pareça, assim que chegou aqui, teve que diminuir o seu tempo de serviço. Perdão, aumentar o seu tempo de serviço, diminuir sua eficiência. Eles tiveram que demorar um pouco mais para entregar os sanduíches, porque as pessoas achavam ruim, porque o sanduíche saía rápido demais. Então, é necessário você entender qual é o tempo adequado de um serviço para o seu consumidor, porque esse tempo está diretamente associado à experiência dele. Eu citei o exemplo do médico, você quer um médico, você nem quer passar o dia todo esperando no médico, chegar lá de 7 da manhã e sair de 5 da tarde, nem você quer que o médico lhe atenda em 30 segundos. Você tem um sentimento de que quanto tempo seria um atendimento justo de um médico. Se o médico passar 15, 20 minutos conversando comigo, eu estou feliz. Mas eu não quero passar 3 horas lá no consultório esperando. Ou seja, eu quero que o médico demore comigo, mas não quero que ele demore com as outras pessoas, porque eu não quero ficar esperando. Então, assim, tudo isso faz parte da discussão do planejamento do tempo de serviço. Tá? E outra coisa que também é muito peculiar, isso é mais de um período recente, é que começa a se discutir que os serviços, eles, apesar de necessitarem de interação, essas interações não necessariamente precisam ser interação pessoal. Então, hoje você consegue entender sistemas de entrega de serviço por meio de elementos eletrônicos. Em época de pandemia, hoje o que mais se consome são serviços eletrônicos. Né? O que mais se diz é fique em casa, use os nossos canais eletrônicos. Quer fazer um pedido de um lanche, de uma refeição, use os nossos canais eletrônicos. Entre no nosso aplicativo, entre no nosso site. Quer fazer uma transferência, um pagamento bancário, entre no seu internet bank, entre no seu mobile bank. Então, hoje, nós estamos cada vez mais migrando para um sistema de serviços eletrônicos. Você começa a ter serviços mediados por tecnologia, você começa a ter outros elementos que vão estar interagindo com você e que fazem parte de uma dinâmica. Muita gente hoje, quando precisa realizar um serviço, prefere fazer com máquinas do que com pessoas. Eu quero fazer um pagamento, eu prefiro ir no caixa eletrônico, ou eu prefiro usar meu celular do que ter que falar com alguém. Eu preciso fazer o cancelamento da minha conta de internet, ou pedir uma segunda via da minha conta de luz. Tem WhatsApp para isso.
Se tiver um WhatsApp, eu mando um WhatsAppzinho pedindo e daqui a pouco eu recebo no meu WhatsApp. Eu não quero falar com ninguém. Eu quero fazer serviços mediados por tecnologia. Não importa quem vai me responder do outro lado, se é um bot, se é um robôzinho, uma máquina que vai me responder, outra, não quero saber. Eu não quero ter que falar com ninguém, é muito mais prático. Né? Então, hoje a gente começa a entender vários serviços que são mediados por tecnologia e que fazem parte da nossa dinâmica e existe uma tendência muito forte que, no pós-pandemia, esse serviço se torne ainda mais parte da nossa vida. Vem cá. Vem cá. Dá oi. Tchau, pessoal. Tá já. Não sei se já estão disponíveis. Não, o papai está dando aula ainda, vai embora. Agora ele não dorme mais. Ó, deixa... Eu interrompi um pouquinho aqui a apresentação porque a sala vai cair. Né? O Poli mandou um recado aqui, vai fechar a sala. Eu vi, Poli, vai cair daqui a pouquinho. Então, a gente para um pouquinho, toma uma água agora. Deixa eu só mostrar para vocês. A gente ainda tem 3 slides para discutir, tá? Para fechar o conteúdo da gente. Beleza? Então a gente para 5 minutinhos, toma uma água e volta daqui a pouco para fechar nosso conteúdo. Combinado? Exatamente. É a última sessão, Zé. Até a berreia não. Então, a gente para um pouquinho, bebe uma água e volta para a última sessão. Massa? Combinado então. Vejo vocês daqui a pouquinho. Não fujam. Tchau, tchau.